enquanto isso, eu passo uns recadinhos. Tá, Primeiro, por favor, para pode que passar. todos encaminhem as dúvidas de vocês. A gente já tem algumas dúvidas separadas em relação aos outros webinars, mas muita gente não encaminhou, às vezes começou a preencher a declaração agora, está com dúvida de que forma preenche determinado tipo de informação. Encaminhem aqui pelo chat para a gente conseguir visualizar e responder a dúvida de vocês. O Roger vai fazer uma apresentação super bacana em relação a ferramentas super úteis, né, nessa parte de gestão dos escritórios contábeis, o que é extremamente importante, não só nesse período crítico do imposto de renda, né, mas é importante para a consolidação dessas informações. A gente já falou isso em outros webinars, para a gente conseguir enxergar oportunidades de planejamento tributário que existe na pessoa física, que ele deve ser feito, e é uma parte que fica um pouco esquecida. Eu reforço muito isso, porque a gente vê que na prática, vamos fazer apenas a declaração, e às vezes a entrega com a visualização dessa documentação tão em cima da hora, às vezes essa parte de planejamento acaba ficando em segundo plano, e aí a gente perde oportunidades para o nosso cliente. É importante, eu acho que sempre ser além de um escritório de contabilidade, ser um gestor mesmo, oferecer oportunidades de negócios, enfim, e a gente hoje no mercado tem ferramentas muito úteis para economizar tempo e para fazer com que a gente enxergue essas oportunidades e possa oferecer para o nosso cliente. Isso é um atrativo, um diferencial muito bacana. Então, ele vai fazer essa apresentação, depois ele volta comigo, para que a gente trabalhe nas perguntas de vocês. Não fiquem tímidos, mandem, porque no último webinar a gente não recebeu tantas perguntas, né? Eu até estranhei. Falei, gente, preenchimento da declaração, mandem as dúvidas de vocês. Então, não fiquem tímidos, encaminhem aqui no chat, que a gente está vendo tudo em tempo real, tá? Perfeito. Então, agradeço, Renata, aí pelos recados já. Mas vamos iniciar aqui, então. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Tá? Hoje dedicado a um tema que eu entendo como extremamente relevante e atual, tá? Que é a gestão dos escritórios contábeis no período de declaração do imposto de renda. Tá? Eu sou o Roger, especialista de experiência do cliente aqui da Domínio. Tá? Tô junto com a Renata aqui hoje para conduzir a nossa conversa hoje. Tá? Nesse encontro de hoje, como a Renata falou bem, a gente vai conversar um pouquinho previamente aqui sobre as soluções da Domínio, que elas podem oferecer de auxílio do contador, tá? E também depois a Renata vai passar um pouco ali de como o contador pode finalizar, dar algumas dicas de fazer esse gerenciamento de processos no período da declaração do imposto de renda. Tá? Primeiramente, eu queria só confirmar: o QR Code está aparecendo na tela, Renata, confirme para mim. Tá? Então, antes de eu dar aqui o inicial das soluções do domínio, a gente tem esse QR Code aqui na tela, então coloque o celular aí apontando para o QR Code, você vai ter acesso a um questionário, tá? E aí você vai ter algumas promoções de descontos exclusivos para quem está assistindo o webinar de hoje. Tá? Hoje o que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Até no último webinar a gente fez algumas demonstrações sobre algumas soluções nossas, que é o OnView Processos e o OnView Messenger, tá? Eu gostaria de falar rapidinho aqui sobre elas, né? Então, o OnView Messenger, ele é uma solução que visa a comunicação dos contadores, tá? Então, a gente tem, de forma centralizada, uma configuração muito mais segura e totalmente integrada entre o domínio e o WhatsApp, tá? Então, a gente faz todo o atendimento do seu cliente via WhatsApp, já integrado com as soluções do domínio. Então, você consegue, trazendo aqui para o mundo do imposto de renda, solicitar documentos, overites, enfim, todas as informações necessárias para fazer a declaração do imposto de renda via OnView Messenger. Tá? Lá você também consegue deixar bots definidos para fazer pedidos automáticos, né? Então, o próprio robô, a nossa inteligência artificial, faz os pedidos dos documentos de forma automática, tá? Então, pensa comigo, a Renata entrou em contato aqui com o meu escritório, a gente já vai identificar pelo OnView Messenger que ele é um cliente nosso, que está vinculado naquele departamento de imposto de renda, e já vai pedir algumas informações para a Renata, para a gente conseguir otimizar o processo e conseguir esses documentos de forma mais rápida. Tá?
Aqui eu trouxe só um resumo, pessoal, depois a gente pode até dar uma conversada melhor ali no final da apresentação, tá? E outro item que eu também quero reforçar aqui com vocês é o Onv Processos, tá? Ele é um módulo nosso também adicional que faz todo o controle e gerenciamento de tarefas, tá? Então eu consigo designar algumas tarefas para determinadas pessoas no meu escritório, ou talvez para mim, então eu sou o dono do escritório, sou a pessoa ali que faz a declaração do imposto de renda, então eu consigo fazer várias estruturas ali de processos para eu conseguir fazer a entrega do imposto de renda, tá? Então, designando tarefas com data de meta, data legal, então a gente consegue também automatizar e deixar esse processo gerencial mais bem controlado dentro do nosso, dentro das nossas soluções, tá? E só para encerrar, um item que a gente conversou lá no primeiro webinar com a Renata, que é o Carnê-Leão, tá? Então, a gente até fez um webinar específico sobre o Carnê-Leão no começo de abril, tá? A gente hoje tem a funcionalidade de gerar o Carnê-Leão pelo nosso módulo contabilidade, tá? Então, todo mundo aí que tem domínio, o domínio tradicional, digamos, o escrita para contabilidade tem tem essa função disponível dentro do domínio, tá? Então, ali você consegue fazer todos o livro caixa do Carnê-Leão dentro do sistema e depois fazer a exportação para o ECAC, tá? Depois lá no ECAC, você vai fazer mensalmente essa antecipação de imposto, tá? Caso dê o valor a recolher. E aí depois no fechamento do ano a gente vai fazer lá o ajuste anual com base em todos os valores do Carnê-Leão que a gente apropriou durante o ano, tá? Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre Onv Processos, Onv Messenger ou Carnê-Leão, vão passando aí no chat, tá? Vou passar a palavra aí para a Renata, que é nossa especialista tributária da Thomson, e aí ela vai tocar aí o nosso webinar de hoje. E reforço com vocês, pessoal, interajam aí no chat que a gente vai tentar resolver e tirar todas as dúvidas de vocês aqui no evento de hoje. Fica à vontade, Renata. Obrigada, boa tarde, pessoal. Eu já vi que algumas perguntas foram enviadas. Eu vou trabalhar nessas perguntas que já tinham sido encaminhadas no último webinar, e vou trabalhar na de vocês, nas que eu já visualizei aqui. Depois, Roger, se você... Eu também estou visualizando, mas se eu passar alguma, você me dá um toque, tá? Tranquilo. Então, vamos lá. Uma pergunta que foi realizada está relacionada à possibilidade de alteração da forma de tributação dentro da declaração da pessoa física, tá? Uma troca de opção. Porque dentro da declaração da pessoa física, nós temos o modelo completo e o modelo simplificado. Quando que vale a pena o modelo completo? A ferramenta, a própria declaração, ela tem ali no cantinho, você de frente para a tela, do seu lado esquerdo, ela tem ali no cantinho um comparativo de um e outro. Muitas vezes, na pressa, o pessoal ele vem automaticamente no modelo completo, ele sempre vai colocar no modelo completo, o tiquezinho dele fica estacionado lá. E aí, às vezes, na pressa, deixa passar e depois vê que, opa, não, a simplificada era o melhor modelo, que a carga tributária ficou menor para aquele caso em específico. Se existe essa possibilidade de troca de opção. Infelizmente, não. Na verdade, não relativo, tá? Até pode haver essa troca de opção, desde que essa troca, essa mudança, seja realizada até o final do prazo da entrega da declaração da pessoa física. Então, nós temos aqui 31 de maio, de repente, entregou a declaração hoje, chega na semana que vem e fala, nossa, o modelo simplificado era melhor para o meu caso, eu posso fazer alteração? Como ainda não encerrou o prazo para a entrega da declaração, você consegue fazer essa troca. Agora, a partir do primeiro dia seguinte ou do encerramento, a gente já não consegue trocar. Aí, se ficou lá o modelo completo, mesmo que erroneamente, infelizmente tem que seguir no modelo completo, não vai conseguir trocar essa opção. E aí, como eu estava falando para vocês, quando que essa opção acaba sendo mais vantajosa? Na realidade, o programa ele dá esse comparativo para você, mas até para que você consiga visualizar de antemão para aquele teu cliente. Quando você tem muitas despesas, então o modelo completo, por quê? No simplificado, eu não preciso demonstrar as minhas despesas. Ele já tem um valor lá pré-fixado, independente de ter havido ou não despesas em relação àquele período. Então, o simplificado ele é vantajoso justamente num caso onde eu não tenho quase despesa, não tenho nenhuma despesa, ou o valor das minhas despesas dedutíveis são bem baixos. Aí você acaba optando pelo simplificado, porque nesse formato
é bem provável que esse seja o modelo que a carga tributária seja menor. Agora, um contribuinte que tem despesas elevadas, tem muita despesa médica, tem despesa com instrução, tem dependentes que incluiu na declaração porque não tem rendimento, enfim, aí acaba sendo vantajoso o modelo completo, porque aí você se aproveita de todas as deduções possíveis e não fica limitado ao modelo simplificado, tá? Então, foquem nisso, tenham atenção na hora de transmissão da declaração para ver, olhar ali o comparativo, para ver se realmente o tiquezinho está na opção que oferece uma carga tributária menor, porque uma vez que inseriu, se passar depois do prazo de entrega, a gente não consegue fazer essa troca de opção. E aí, aproveitando essa parte de troca de opção, uma pergunta que também foi realizada está vinculada ao processo de cancelamento da declaração, que foi uma novidade que veio para esse ano, né? A gente falou na live, falamos em outros webinars, até ano passado a gente não conseguia fazer o cancelamento, se quisesse cancelar era até via administrativa, era um processo mais burocrático, não tinha essa opção dentro do ECAC, por exemplo, para que houvesse o cancelamento. E hoje a gente já tem. Mas essa opção pelo cancelamento, ela não tem que ser utilizada, eu errei aqui uma informação, vou cancelar. Bom, não é isso. É realmente quando aquela declaração não tinha que ter sido enviada e acabou sendo, tá? Ou quando tem alguma informação ali meio fraudulenta que vai chamar a atenção do fisco, que você incorreu em alguma situação ilegal, aí você opta pelo cancelamento, isso é possível através lá do portal do Meu Imposto de Renda, na opção de cancelar declaração, tá? Mas não é toda e qualquer informação, eu errei aqui, eu não fiz uma inclusão de um rendimento, aí cabe retificação e não cancelamento, tá? Inserir uma informação errada, preciso retificar? Essa retificação pode ser feita após o prazo da entrega, só que o que a gente precisa ter atenção? Esqueci de incluir um rendimento e vou retificar agora a declaração para fazer essa inclusão. Esse montante vai me gerar um valor de imposto a maior, né? A ser pago de mais do que aquele que inicialmente tinha gerado. Então, o programa vai recalcular para você, se tiver, no caso de multa, juros em relação ao pagamento daquela diferença pelo prazo que foi perdido, ele vai gerar para vocês, mas pode ser feito a qualquer tempo, desde que respeitado o prazo prescricional, obviamente, de 5 anos. Aí você pode efetuar retificação sempre será realizada utilizando o programa da época, ou seja, agora, eu vi que eu errei uma informação de 2022, que foi a declaração que eu entreguei em 2023. Eu não vou retificar, utilizar o programa atual, eu preciso utilizar o programa da época, mas posso fazer. Então, cuidado com essa opção de cancelamento, porque não é toda e qualquer possibilidade que te gera esse direito que você vai acionar a parte de cancelamento. O que tiver de errado, sempre opte pela retificação. O cancelamento vai ser mesmo nos casos bem atípicos, quando eu não tinha que ter encaminhado essa declaração ou tem uma informação ali que indicativa de fraude, aí eu opto pelo cancelamento, ok? Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Aí foi retificação de exercícios anteriores, qual era o programa a ser utilizado. E pessoal do chat, continua perguntando que ali no final do... eu já vou abrir. Porque foram poucas perguntas aqui, a mas a gente já semana vai passada, responder de né? vocês, tá bom? Foram poucas as perguntas. Renato, uma dúvida minha, que agora tu falou sobre essa questão do cancelamento. Eu Uhum. fazer o cancelamento já não abre um precedente ali, digamos, para talvez o fisco me investigar? Já não, Pode ser. Também, né? Pode ser, Ao invés sim. de retificar, em vez de verificar, por que ele cancelou, né? Então, Exatamente. Normalmente, essa opção vai ser utilizada em que caso? Acontece, eu apresentei a declaração, suponhamos, e incluí meu filho como dependente, não coloquei os rendimentos tributáveis que ele tem, tá? Só me aproveitei da dedução. Aí, o que acontece? Ele não sabia, foi fazer a declaração do imposto de renda dele, aí vai dar aquele alerta que ele já consta em outra declaração.
Aí o que eu vou fazer? Falar, putz, não era para ele estar aqui, eu não incluí os rendimentos dele, se eu somar, a minha carga tributária vai ficar maior, aí eu opto pelo cancelamento, para eu enviar uma nova declaração, tá? Excluindo aquele dependente. O que eu tenho que tomar cuidado em relação ao cancelamento também é que não é toda e qualquer situação, né, que eu vou cancelar, e eu também preciso observar como é que está o status da minha declaração. Então, eu só consigo fazer esse cancelamento, por exemplo, nesse caso que eu mencionei, né, fiz a inclusão do meu filho, não tinha que ter incluído, não fiz não incluí os rendimentos dele, se eu fizer a inclusão, a minha carga tributária vai elevar, então eu vou optar pelo cancelamento para apresentar uma nova declaração e para que assim ele consiga enviar a declaração dele, tá? O que eu preciso observar? O status da minha declaração, porque eu só consigo fazer esse cancelamento se tiver aguardando o processamento, em malha preenchimento, processada com imposto a pagar ou sem saldo de imposto a pagar, só nessa situação, né? Tem algumas outras também. Então, eu preciso ver primeiro o status da minha declaração para ver se enquadra em alguma das hipóteses que permite o cancelamento e, em caso positivo, eu posso fazer. Mas o cancelamento, na verdade, ele tem que ser utilizado como último recurso, quando realmente aquela declaração não tinha que ter sido enviada, né? Ou quando está com fraude, porque é o que você falou. Pode chamar a atenção do fisco? Pode, não está livre disso, né? Perfeito. Ai, deixa eu voltar para cá. Deixa eu voltar para ver. Essa já foi. Antes de abrir aqui das que estão no chat, tem em relação à mudança das cotas, tá? Se pode haver mudança na forma de pagamento. Então, o contribuinte, ele optou, suponhamos, por um pagamento cota única, tá? E aí ele vai retificar a declaração e ele pretende, vai incluir algum rendimento, enfim, que vai mudar o cálculo do imposto dele, como a gente falou ali no início, e aí ele pode mudar essa forma de pagamento? Ele pode colocar uma opção em cotas, por exemplo? Sim, é permitida essa alteração. Então, esse contribuinte, ele pode mudar a forma de pagamento que ele tinha inicialmente sinalizado, quando ele for fazer a retificação, eu optei à vista, mas agora, com essa inclusão, eu quero parcelar em 8 cotas, né, que é o limite. Ele pode fazer isso sem problema nenhum. Ele pode fazer essa alteração, essa mudança na forma de pagamento, sem qualquer prejuízo, tá? Agora deixa eu ir para o chat para ver as perguntas, que eu vi uma de armas, né? Quer que eu faça o chat, ou Renata? Pode ser. Tá. O Jonathan perguntou: um contribuinte CAC, colecionador, atirador desportivo e caçador, ele precisa declarar a arma de fogo que ele possui? Precisa, tá? Na realidade, ele tem os registros da arma, enfim, mas para a parte do imposto de renda, isso é considerado um bem móvel, né? Do qual ele possui. Então, ele cai na regra geral de qualquer outro bem móvel. Ele precisa incluir na declaração do imposto de renda dele. Ele só está dispensado se essa arma tiver um valor inferior a R$5.000. Aí ele tem a dispensa, mas eu indico que mesmo nesse caso, tá? Ainda mais em se tratando de arma de fogo, colecionador, uma vez que já, por exemplo, já está obrigado a declarar, fazer a declaração, inclui tudo isso, né? Para deixar ali registrado, dar uma maior transparência. Mas como é um bem móvel, ele cai na regra geral, tá? Então ele tem essa obrigatoriedade, só estará dispensado se o valor desse bem for, o custo de aquisição desse bem for inferior a R$5.000, aí ele está dispensado, mesmo que ele esteja obrigado à declaração, o valor da arma foi inferior a R$5.000, ele pode não incluir. Eu não recomendo, eu sempre recomendo pela inclusão, ainda mais em se tratando de arma de fogo, mas não é uma obrigatoriedade, ele não vai ser penalizado em relação a isso se a arma dele tiver esse valor inferior a R$5.000. E, Renata, ele tem uma classificação específica lá no preenchimento? Na verdade, deixa eu até abrir aqui. Eu acho que ele vai como outros. Curiosidade, né? Eu já Fiquei abro e já curioso. falo, inclusive.
Vai na ficha de bens e direitos. Espera aí que está carregando, gente. Tranquilo. Direitos. Bens e direitos. Enquanto você dá uma olhada ali, Renato, o Jonathan também comentou o assunto que a gente conversou antes, tá? Que ele já teve uma situação em que um contribuinte informou o filho que não deveria estar na declaração como dependente, tá? E aí eles optaram por fazer a retificação e ela pagou um valor a maior ali, né? Botando incluindo as receitas do dependente. Tá? Do dependente dele. Tá? E por enquanto ele falou que já foi em 2022 e por enquanto eles não tiveram nenhum problema com isso. Não tiveram. Porque aí ele fez a inclusão, se eu bem entendi, só me corrige, ele incluiu como dependente, aí inicialmente não tinha incluído os rendimentos, depois ele retificou para fazer essa inclusão, incluir todos os rendimentos, pagou eventual diferença e ficou tudo certo, é isso, né? Isso, foi o que o Jonathan passou aqui, foi. Optaram por fazer dessa forma, pagar o valor maior e não ter nenhum problema no futuro. Exato, porque é o seguinte, antes, até por exemplo, ano passado, a gente não tinha essa possibilidade de cancelamento da declaração. Então, como eu tinha mencionado, se você quisesse cancelar, era processo administrativo, uma tentativa, não tinha essa opção. O bom é que ele notou, eu não sei se teve uma notificação em relação a isso, mas eu já vi casos em que fez a inclusão do dependente, não incluiu o rendimento, deixou ali quieto, só que foi notificado, caiu na malha, e aí o próprio fisco arbitrou qual que seria o montante, o cálculo do imposto com base nas informações, o quanto que ele teria que pagar a maior. Aí esse contribuinte queria retificar para retirar aquele dependente da declaração. E o fisco não autorizou. Já não foi possível, porque aí ele cai naquela regrinha que uma vez que foi autuado, ele não consegue mexer numa situação como essa e fazer a exclusão, né? Então, lá atrás, 2022, 2021, não tinha essa possibilidade de cancelamento. Hoje tem. Então, se num caso como esse, como aconteceu com você, Jonathan, você notou, nossa, eu não incluí um rendimento, incluiu algum e algum outro não, e a minha carga tributária vai elevar muito. Então, é mais vantajoso eu apresentar a declaração em separado, porque aí eu não somo esses rendimentos, você já sabe que tem essa opção de cancelamento, porque lá atrás não tinha, né? Perfeito. Então, vamos lá que eu estou com a declaração aberta. Na verdade, como o dele é... Armas de fogo. É arma de fogo, ele não tem um código específico para isso. Então, você vai no grupo 2, bens móveis, aí ele tem veículo, aeronave, embarcação, bem relacionado com o exercício da atividade autônoma, aí ele tem no 99, outros bens. Agora, precisa ver no teu caso, porque tem o 5, que é joia, quadro, objeto de arte, objeto de coleção, antiguidade. Se de repente se enquadrar nessa possibilidade, também pode entrar no 5. Ou vai ser 5 ou vai ser 9. Isso não muda muita coisa, porque na descrição você vai colocar o que é, mas se for algo, um objeto de coleção, algo antigo, uma antiguidade, você coloca no 5, caso contrário, você coloca no 99. Perfeito. Acho que vamos para a próxima. Tem uma pergunta aqui da Cristiane. Bem passado de pai para filho em usufruto. Como declarar? Tanto na declaração do pai, quanto na declaração do filho. Tá. Vou montar aqui um passo a passo. Pessoal, qualquer outra dúvida aí, sigam perguntando também. O Jonathan e a Cristiane, que a gente já viu as perguntas, se quiser complementar com mais algum item, fiquem à vontade. O Jonathan deu um obrigado aqui, Renata, para a gente. Beleza? Obrigada a você. Então, vamos lá. Vamos colocar o filho, tá? Inicialmente, o filho que recebeu esse imóvel com cláusula de usufruto. Então, o imóvel foi para ele, e aí, de repente, os rendimentos de aluguel ficarão com o pai. Eu não sei se a situação é essa, até você complementa se não for, tá? Então, na ficha de declaração de bens e direitos do donatário, no campo discriminação, vai ser informada a situação, né, ocorrida, inclusive o nome e o CPF do usufrutuário. Então, ele vai dar entrada, né, desse bem dentro da declaração dele, colocar o imóvel X no código correspondente,
Na discriminação, ele vai colocar todos os dados do imóvel e vai colocar que tem cláusula de usufruto, indicando o nome e o CPF do usufrutuário, tá? E no campo da situação, em 31/12 de 2022, não vai colocar nada, porque ainda não tinha o dele. Em 31/12 de 2023, ele coloca o montante, né, o valor daquele bem que foi recebido. Também é importante que ele indique como foi uma doação, doação é considerada rendimento isento e não tributável. Então, além dele incluir esse bem e lá na discriminação ele colocar a situação, né, que está com cláusula de usufruto, ele na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, ele também vai colocar o valor da numa propriedade no campo de rendimento isento. Vai indicar ali até para justificar a evolução patrimonial, porque a gente sempre tem que ter uma contrapartida, né? Então, eu tive a entrada de um bem e, de repente, não foi através da compra, não comprei, eu recebi em doação. Eu vou colocar isso no meu campo de discriminação, mas eu também tenho que colocar o montante, né, o equivalente à numa propriedade, lá no campo de rendimentos isentos e não tributáveis. Então, isso é no donatário. No doador, se esse bem doado, né, já era do doador no ano anterior à doação, ele vai ser baixado na declaração de bens, que eu acredito que é o seu caso. Então, vai estar lá, o doador vai fazer a declaração dele, vai ter o campo situação em 31/12 de 2022, ele vai colocar, vai repetir o valor que ele vinha declarando, e situação em 31/12 de 2023, ele vai colocar 0 e vai colocar no campo de discriminação que foi feita a doação, indicando o nome e o CPF do beneficiário da doação, tá? Então, ele vai fazer essa indicação e aí ele também tem num campinho de doações efetuadas, tá? Na ficha doações efetuadas. Ele vai colocar a doação que ele fez, tem um campo específico, no caso dele, vamos considerar que é uma doação de bens, né? Ele vai colocar lá no 81 o valor correspondente a aquele bem, tá? Então, no donatário, ele vai dar entrada na ficha bens e direitos no bem que foi recebido e vai colocar rendimentos isentos e não tributáveis, e o doador vai baixar da declaração dele aquele bem e também vai colocar na ficha de doações efetuadas, indicando, no caso dele, como foi bens, ele vai colocar a informação, colocando o CPF do donatário e o valor que, de fato, foi doado, ok? Tem mais alguma complementação em relação a essa do usufruto? Perfeito. A Cristiane, que fez a pergunta inicial, ela questionou, acho que um complemento aí. Nas próximas declarações, o pai não precisará declarar na ficha de bens e direitos? Não, porque ele doou. Ele só vai declarar o usufruto, o rendimento. Por exemplo, se ele colocou rendimento de aluguel, tá? Então, se esse usufruto vai constar lá na escritura pública, direitinho, os rendimentos, eles serão tributáveis em quem for o beneficiário daquele aluguel. Então, se ele doou o bem, mas o aluguel continua dele, ele vai declarar como tributável e não vai declarar mais o bem, porque esse bem já foi doado, já está para o nome do filho, tá? Perfeito. Cristiane, se quiser dar um ok, eu se tiver mais alguma dúvida, só encaminhar aqui no chat que a gente vai responder. Tá? O Jonathan fez outra pergunta, Renata, que é a seguinte. Uma cliente recebeu uma terra em herança, ou seja, não foi tributada, mas aí ela vendeu a terra em seguida, por mais de 2 milhões de reais. E o advogado do comprador orientou ela a colocar esse valor como se ele tivesse emprestado esse valor a ela. Aí o Jonas fala, eu me recusei a fazer e o advogado fez. Tá certíssimo. Porque certíssimo. eu recebi um imóvel em herança, tá lá, uma terra, o que quer que seja, recebi. Eu vou declarar o recebimento dessa herança, vou colocar na minha declaração. Posteriormente, eu vendi, é ganho de capital. Se entrou lá a herança por 100 mil reais e vendi por 2 milhões, a diferença eu vou tributar. Né? Eu não vou colocar como um empréstimo, não faz sentido, porque esse bem já era dele. Então, você fez certíssimo em não agir dessa forma, porque não viu por que colocar como empréstimo, né? Perfeito. A Cristiane agradecendo aqui a resposta que a gente deu anteriormente sobre
o bem em usufruto. Tá? Eu acho que o Jonathan agora complementou ali a pergunta lá da terra que recebeu de herança. Mas aí acredito que em algum momento ele vai ter que declarar isso corretamente. Nesse caso, você orienta a cancelar ou retificar? Se for a declaração desse ano, é cancelar para colocar de fato o que tem que ser feito, né? Que foi recebido em herança e não um empréstimo. Porque tem que ter a perninha ali, da onde surgiu esses 2 milhões, suponhamos. Porque ele tem a terra, ele vendeu a terra, tem um instrumento de compra e venda, tem todos os dados da operação. Aí vai colocar como empréstimo, muito provavelmente vai dar problema. Muito provavelmente vai dar problema. Aí, nesse caso, eu oriento, se é para esse ano, se já foi nos anos anteriores, não tem como cancelar. Se for a partir desse ano, orienta, já foi feita a transmissão da declaração, orienta pelo cancelamento para que se faça corretamente, né? Primeiro, o que acontece muito é assim, o pessoal recebe um bem e aí acaba não incluindo na declaração, principalmente vai de herança. Eles apresentam a declaração sem a inclusão daquele bem. Aí vai vender, fica uma coisa assim, meu Deus, vou vender um bem que não estava declarado, que gerou um super ganho, é um bem de herança que o valor estava super abaixo e agora explodiu, entrou um super dinheiro na minha conta e eu não vinha declarando esse imóvel. O que eu faço? Né? O que a gente orienta aqui? Atuando de uma forma preventiva. Que seja feita a retificação, porque a gente pode retificar a declaração dos últimos 5 anos. Então, vamos imaginar esse cenário, tá? Eu, Renata, recebi um apartamento em herança, não apresentei minha declaração e não incluí esse bem. Recebi lá em 2019. E aí, agora, em 2023, eu vendi, 2024 eu vendi esse bem e me gerou um super ganho. Só que eu nunca declarei esse bem. Qual que é o cenário que tem que ser feito? Eu vou retificar as declarações desde 2019, que foi quando eu recebi esse bem em herança. Vou fazer essa retificação para quê? Para que agora, em 2024, que eu vou vender, eu consiga dar baixa, justificar a minha evolução patrimonial, a entrada desse dinheiro e oferecer a tributação. Esse é o procedimento correto, tá? Agora, isso de provavelmente o que aconteceu com ele é que ele não vinha declarando, teve essa entrada e aí não sabe como justificar e falou, vamos colocar como empréstimo. Mas o empréstimo em algum momento vai pagar, né? Ou vai haver posteriormente um perdão de dívida e aí precisa ver o cenário se vai enquadrar como tributável ou não. Então não dá para fugir, ainda mais num valor tão exorbitante, vai 2 milhões de reais. Eu tive um perdão de dívida, por quê? Então, isso chama a atenção do fisco. Se o caso dele foi justamente esse, ele não vinha declarando, retifica a declaração para fazer constar esse imóvel, vai colocar que foi em herança, não vai mudar o imposto dele, não vai ser penalizado por isso, porque aqui é só a inclusão de uma informação de bens, né, espontaneamente, então não está afetando o cálculo do imposto nem nada disso, ele retifica dos últimos 5 anos, ou desde quando ele recebeu esse bem, do ano que ele recebeu esse bem, e posteriormente fez a venda, puro ganho de capital, bonitinho, dá a baixa, faz tudo como tem que ser feito, é o cenário ideal, né? Legal. O Jonathan até complementou aqui que a vantagem é que eu vou cobrar mais caro para arrumar essa bagunça. Vai ter trabalho, vai ter trabalho, com vai dar um trabalho, certeza. mas sim, o contador está aí para oferecer o serviço Exatamente, é de melhor. consultoria correto, né? Exatamente. Renato, é melhor pagar para o contador agora que arcar com uma multa do fisco depois. Porque depois não vai conseguir fugir. Porque se for autuado, você vai pagar para o contador e ainda vai pagar para o fisco. Então é melhor fazer tudo como tem que ser feito, direitinho, de acordo com a legislação. Eu entendo que muita gente oferece algumas manobras entendendo que isso é planejamento tributário. Mas isso não é planejamento tributário, gente. O planejamento tributário ele tem que ser feito de acordo com o que dispõe a legislação. Para quê? Para que a gente não tenha problemas. Qualquer coisa que fuja, não tá isso aqui está previsto expressamente na legislação que esse não é o caminho. Isso não é planejamento tributário. Isso você está tentando dar uma burladinha no fisco. E hoje, com tudo costurado, que a gente vem reforçando cada vez mais, todas as declarações se conversam muito.
ficou muito mais difícil você tentar dar essa burladinha no fisco que anos atrás algumas pessoas conseguiam, porque a fiscalização era manual, alguma coisa chamou atenção, aí o fisco ia te chamar. Hoje não. Hoje a tua informação já cruza com a DEMED, já cruza com a DIRF, que vai cruzar com a ECF da pessoa jurídica, enfim. E-social. Tudo fica amarrado, exatamente, o e-social. Então, tudo fica amarrado, é muito mais difícil esse cruzamento, essas inconsistências são geradas automaticamente. E aí alerta o fisco que vai olhar para a tua declaração com aqueles olhos super críticos, porque ele já sabe que ali tem erro, né? Então, o planejamento tributário ele sempre tem que ser feito, mas dentro do que preceitua a legislação. Não só na pessoa física, como na pessoa jurídica. Tem manobras de planejamento? Tem. É só você não agir em desacordo com a legislação. Se não está lá vetando, não tem nada que vede essa operação, então legal, se enxergou uma oportunidade, que bacana, ofereça ao seu cliente. Agora, se tem algo que está expressamente proibido dentro da legislação, não ofereça. Não vale a pena o risco, ainda mais no cenário atual, né? Perfeito. Tem mais uma dúvida aqui no chat, eu até acredito que isso aqui seja uma dúvida bem corriqueira aí na época do imposto de renda, tá? Que é a seguinte, imóvel financiado, vem aumentando a ficha de bem e direito conforme as parcelas que vêm sendo pagas e não lanço em dívida e ônus, está correto? Perfeitamente. Tem só mais uma observação. Só declaro em dívida e ônus caso seja um empréstimo sem vinculação a um bem. É isso aí? É isso mesmo, perfeito. O imóvel, quando a gente faz o financiamento, na verdade, enquanto o financiamento está correndo, esse imóvel está alienado para o banco. Então, você vem declarando, mas está alienado, né? Teoricamente, até que haja quitação, ele ainda é do banco. Então, em razão disso, na sua declaração, você vai declarar as parcelas, o que você efetivamente pagou até o momento, sempre somando. Então, aquilo que você desembolsou lá em 2022, que você já declarou, você vai somar com as parcelas, ou de repente deu um valor maior agora em 2023, vai prestar essas contas em 2024. Antecipei parcela. Exato. Aí você soma tudo e vai aumentando, de pouquinho em pouquinho vai aumentando o teu custo de aquisição daquele bem, né? Não é só o principal que a gente considera, a gente vai considerar também os juros. Então tá lá, R$ 1.000 valor da parcela, R$ 100 dos juros, eu vou acrescer, né? Eu vou considerar como parte do meu custo de aquisição os 1.100 e não só o valor do principal. Então eu vou somar e vou declarar na ficha bens e direitos como você está fazendo perfeitamente. E não vai declarar nada na ficha de dívidas e ônus, porque esse imóvel está alienado. Agora, você veio para mim e falou, Renata, me empresta R$ 500 mil para eu comprar aquele apartamento. Então, beleza, te emprestei os 500 mil, você vai declarar, porque você deu os 500 mil para aquela aquisição. Aí vai declarar lá o teu apartamento, 500 mil, se você deu mais alguma coisa, ok, já está lá quitado, só que você ainda me deve 500 mil. Aí, nesse caso, sim, você vai colocar na ficha de dívidas e ônus, que deve para a Renata R$ 500 mil, e aí vai baixando à medida que você me paga. Mas no caso de financiamento, enquanto estiver alienado para o banco, não coloca nada em dívidas e ônus, está perfeitamente correto o seu preenchimento. Ali, financiamento de qualquer bem, seja carro, apartamento, Exatamente. casa, terreno, então é regra geral. Se está alienado, se o bem está alienado para o banco, não declara nada na ficha de dívidas e ônus. Só se tiver empréstimo. Pessoa física ou até o banco. Às vezes pegou empréstimo no banco. Me empresta 80 mil para eu comprar um carro. Aí o valor é indiferente. O carro não está alienado para o banco. Eu peguei um empréstimo de 80 mil. Aí sim eu vou declarar isso na ficha de dívidas e ônus. Agora, quando o bem está alienado, aí eu não tenho que declarar nada naquela ficha. O bem não é meu, é do banco ainda. Exato. Aqui em Santana a gente fala isso, então, ditado. Vamos lá, mais uma pergunta do Ricardo Gentili. Ricardo, obrigado pela participação. Então, essa aqui eu acho que é um pouquinho mais complexo, mas vamos passar aqui para a Renata. Curva de rio? Então tá bom, vamos ver. Ele já fez. Olha, gente, o Roger já me colocou numa pegadinha aqui que eu fiquei. Ai, meu Deus, dei uma pesquisadinha. Mas se eu não souber de cabeça, eu vou pesquisar, gente, prometo. Vamos lá. Quando o contribuinte é pensionista com moléstia grave, declara em isento e não tributar os rendimentos, em 2023 ela recebeu um valor do falecido cônjuge, referente a um serviço prestado como advogado e ganhou a causa. Esse valor que ela recebeu é tributável ou também deveria lançar na conta de isento e não tributável? Tá, então primeiro a gente precisa tomar cuidado que em relação à moléstia, a gente pensa que tudo que está vinculado à doença é considerado como rendimento isento.
mas não é. Nem tudo que é recebimento vinculado à moléstia grave é considerado como rendimento isento. Então, no teu caso, provavelmente você recebe proventos de aposentadoria ou de reforma, que aí sim a gente considera como rendimento isento. Agora, nesse caso, na verdade, foi meio que uma herança, porque aí era do marido, o marido que estava, era o autor da ação, só vai me corrigindo aqui, o marido que era autor da ação, aí ela foi habilitada como herdeira, e aí isso faz parte da herança ou não? Você já era autora dessa ação? Deixa eu só, vai me complementando aqui. O Ricardo, se quiser complementar, vem no chat. Porque ele fala, ela recebeu um valor do falecido cônjuge referente a um serviço prestado como advogado e ganhou a causa. Ricardo, se quiser complementar, aí a gente já esclarece 100% a dúvida. Pessoal, pode seguir fazendo as perguntas aqui que a gente vai responder. Mas eu vou colocar a situação, depois ele complementa se não for isso. Então, ela é portadora de moléstia grave, então aquilo que for recebimento de aposentadoria, pensão, ela considera como um rendimento isento, tá? Agora, o rendimento, por exemplo, do trabalho assalariado, aí isso já foge, já tributa normalmente, porque há casos específicos para doença, no caso de portador de doença grave. No caso dele, pelo que eu estou entendendo, ele é um recebimento a título de serviço prestado. É uma boa pergunta. Aqui eu colocaria até como tributável, viu? Para esse caso em específico, porque ele não é decorrente de pensão, nem de aposentadoria, mas ele pode enquadrar como herança, porque se a ação já estava correndo, ela foi habilitada como herdeira no processo, né? Pode complementar. O Ricardo complementou. Não foi do serviço que ele ganhou, mesmo foi direto para ela. Tá? Então, se não tramitou por algo vinculado à herança, por exemplo, nesse caso, como é rendimento, aspas, do trabalho, parte de uma forma preventiva, tá? Eu indicaria colocar como rendimento tributável. Agora, se não, teve a habilitação num processo de herança, porque normalmente, em caso de tem um processo correndo, aí eu tenho, eu habilitei como herdeira nesse caso, e aí isso entra para mim como herança, aí eu vou informar como rendimento isento e não tributável. Agora, no caso dele, não me parece que foi dessa forma, como não é um rendimento de aposentadoria nem pensão recebido por portador de moléstia grave, aí nesse caso, de uma forma preventiva geral, assim, indicaria como inserção em rendimentos tributáveis. A não ser que a decisão judicial disponha de algo específico, falando que é isento, mas de uma regra geral, colocaria como rendimento tributável, para evitar questionamento por parte do fisco. Perfeito. A Perla e a Viviane, elas questionaram aqui sobre o tema do webinar de hoje, que era mais voltado à gestão dos escritórios de contabilidade. Tá? Eu comentei um pouquinho sobre isso lá no início do webinar, a Renata também comentou um pouco ali sobre o assunto rapidamente. Renata, não sei se você quer complementar com mais algum item aqui, pelo tua expertise Claro. aí com o imposto de renda, que tu quer deixar como sugestão, enfim. Ambas, se quiser fazer alguma pergunta também sobre isso, a gente está à disposição aqui para responder. Exato, pode, claro, com certeza. Mencionar, de repente, alguma abordagem. O Roger passou para a gente em relação às ferramentas que nós temos disponíveis aqui, que auxiliam nesse período do imposto de renda, porque o que a gente vem chamando muito atenção em toda essa série de webinars é a necessidade de utilização das inovações tecnológicas nesse processo de controle, de recebimento, e para poder fidelizar o seu cliente de forma bem ativa, oferecendo oportunidades de planejamento tributário, do qual você consiga enxergar oportunidades para gerar, dentro do que preceitua a legislação, uma carga tributária menor, né? E isso é um chamativo. A gente vê inúmeras propagandas de escritórios de contabilidade hoje em dia oferecendo esse tipo de serviço, que era algo que não existia. E no papel, se a gente ficar nos moldes antigos e só preocupado com o período, somente com o período de entrega do imposto de renda, a gente vai comer bola. A gente vai deixar passar informações, vai deixar passar oportunidades.
Então, para isso que a gente precisa se utilizar das ferramentas, e que a Domínio dispõe de várias ferramentas que podem auxiliar nesse processo de gestão, de guarda de documentos, de comunicação, não só para o período do IR em específico, porque esse é aquele corre-corre, mas te levar a um planejamento durante todo o ano e fidelizar, porque isso, na declaração do imposto de renda, a gente está com um montante, um número, inúmeras declarações a serem apresentadas, e às vezes a gente não consegue dar atenção devida. Olha, aqui, se você tivesse feito isso, a tua carga tributária teria sido menor. Então, a gente precisa buscar soluções que gerem economia de tempo, que facilitem o processo de comunicação com o cliente, de armazenamento de documentos, porque às vezes a declaração fica empacada, a gente não consegue transmitir, porque, olha, ele não me mandou o comprovante financeiro dele, eu não consigo dar sequência naquela declaração. E hoje você pode cobrar o teu cliente em relação à documentação faltante, você pode armazenar, não só para esse período, porque ele pode te encaminhar durante todo o ano, e assim você consegue ter uma economia de tempo, enxergar melhor a realidade daquele teu cliente, que muitas vezes a gente começa com um cliente pessoa jurídica, e aí consegue, vou fazer a declaração da pessoa física dele, de um familiar, de outros sócios, e assim a gente consegue gerir e oferecer as melhores oportunidades de planejamento tributário, como a gente enfatizou em todos os webinars que nós já fizemos até agora, na live. Então, Roger, complementa o que a gente tem de soluções, de que forma elas podem ser úteis, né? Principalmente essa parte de comunicação, que é algo que muitas vezes é falho e que faz com que tudo se perca. Às vezes, documento. Existia uma época em que se perdia documento dentro do escritório. E não era raro. Eu recebia consultas de escritórios que não sabiam onde estava o documento daquele cliente. E hoje em dia isso é inconcebível, né? Hoje em dia é tudo digitalizado, a comunicação é muito ágil, que te sobra tempo e as tuas soluções permitem que você enxergue. Olha, aqui, isso com a legislação, você paga menos imposto na venda desse imóvel. Olha, se você declarar, incluir esse dependente, essa despesa, a tua carga tributária vai ficar menor. Então, é importante ter soluções que auxiliem nisso, né? Não só agora, como sempre. Perfeito, até reforçando dentro das soluções domínio, né, a gente tem o Onvio Messenger, que é um chatbot, aí, digamos, que responde de forma automática para os seus clientes, solicita documentos de forma automática para os seus clientes, né, então, vamos pensar aqui na época do Imposto de Renda, eu tenho um contato aí no WhatsApp que muitas vezes a gente sabe que hoje em dia é muito comum, né, fazer todas essas conversas de WhatsApp, que é o principal canal aí que o brasileiro utiliza hoje em dia. Então, pensa o quão produtivo pode ser para você eu já deixar ali pré-configurado. Determinado cliente me chamou, eu já fiz o imposto de renda dele do ano passado, então eu já estou na época do imposto de renda. Programa o chat para dar boa tarde, enfim, estamos na época do imposto de renda. Se esse for o assunto, já me envia tais informações. Então, me envia teu extrato anual ali do banco, teus bens atualizados, enfim, a gente já consegue otimizar esses recebimentos de dados para depois o contador fazer o preenchimento, que aí o contador sabe dominar melhor que qualquer um. Tá? Até, Jonathan, o Onvio Messenger, aproveitando que a gente está falando do Messenger, né? O Onvio Messenger tem notificação no desktop? Tem sim, no desktop não, tá? A gente notifica dentro do módulo da domínio, tá? Ali embaixo a gente vai ter um menuzinho do Onvio Messenger e a gente consegue notificar ali para você que determinado cliente respondeu a informação. Eu queria aproveitar, Renata, que a gente está falando um pouquinho agora sobre as soluções da domínio, entrando um pouco agora no Carne e Leão, tá, que a gente também comentou lá no primeiro webinar, e hoje um pouquinho aqui, rapidinho. O Carne e Leão também é uma funcionalidade que está dentro do nosso módulo contabilidade, então aí você consegue fazer os lançamentos de despesa, receita, fazer os lançamentos do livro caixa e depois exportar para o ECAC. Tá? E falando um pouquinho de Carne e Leão, Renata, aí é mais uma curiosidade minha, claro que ele tem todo um planejamento de fazer esse controle mensal, né, para não correr o risco de sofrer alguma punição pelo fisco, mas uma dúvida minha, existe alguma uma despesa que ela é dedutível no Carnê-Leão e não é dedutível no ajuste anual? Ou existe algum item diferente ou a regra é a mesma? Exato. Se é uma despesa que você está deduzindo mensalmente, né? Eu tenho a dedução com dependente, estou abatendo o valor da contribuição previdenciária. O que eu não vou deduzir no mensal
São as despesas, por exemplo, que eu só declaro na declaração de ajuste. Despesa médica, despesa com instrução. Essa minha dedução é só na declaração de ajuste, né? Que eu informo o montante total pago. Agora, no mês a mês, despesa com dependente, INSS. INSS, exatamente, eu já faço a dedução. Então, até aproveitando isso do Carnê-Leão e reforçando o que a gente bateu muito na tecla, porque é uma funcionalidade muito bacana e o pessoal, o teu cliente, muito provavelmente, ele no mês a mês, quando se trata de Carnê-Leão, há uma certa recusa, porque eles acham que o pagamento tem que ser feito só na declaração de ajuste, e não é. O Carnê-Leão, ele é um recolhimento obrigatório. Então, sempre que eu, pessoa física, recebo de outra pessoa física ou de fonte no exterior, eu preciso fazer o recolhimento do Carnê-Leão. Então, eu estou no teu escritório, a minha situação é essa, eu tenho rendimento de aluguel de outra pessoa física. No caso do usufruto que a gente mencionou, a doação com cláusula de usufruto, que o imóvel será alugado. Esse aluguel, se eu estou recebendo de uma pessoa física, obrigatoriamente eu preciso fazer o recolhimento do Carnê-Leão mensalmente. Então, todo mês eu preciso calcular o meu imposto de renda, abater as deduções que são permitidas de forma mensal e fazer esse recolhimento dentro do prazo estipulado. Ah, não fiz. E na prática, vocês como escritório contábil, deve pegar muito cliente assim, que aparece na época do imposto de renda, recebeu o ano inteiro o aluguel, e aí vai declarar uma única vez na declaração de ajuste. E aí eles acham que não, a prestação de contas é na declaração de ajuste. Não, não é. Ela tem essa obrigação mensal. Eu preciso recolher o Carnê-Leão mensalmente, porque ele é recolhimento obrigatório. Então, eu vou incluir na minha declaração? Perfeito, fiz a inclusão, vou ver essa tributação, meu imposto vai ter sido recolhido, normal. Só que o fisco, ele pode sim aplicar uma penalidade, falar, olha, recolhimento do Carnê-Leão, ele é obrigatório, e você não fez isso no mês a mês. Você ofereceu a tributação dentro da tua declaração de ajuste, mas você não fez as antecipações. Então, está aqui, eu não vou te cobrar o principal, porque você provou que recolheu na declaração de ajuste, mas eu vou te cobrar eventual multa e juros, o acessório, ele pode fazer isso. Então, é um ponto que vocês, como escritório contábil, precisam reforçar com o cliente de vocês, enxergar esse cenário, se tem recebimento de pessoas físicas, se recebe de fonte do exterior, porque precisa ter esse recolhimento mensal e obrigatório, que é o Carnê-Leão. Ele é diferente do recolhimento complementar, que esse é facultativo. Você tem até 31 de dezembro do respectivo ano, se quiser complementar algum valor, já sabe que vai recolher imposto de renda, todo ano eu recolho, dá um valor de imposto a pagar muito alto, eu quero antecipar. Isso pode ser feito, não tem problema. Recolhimento complementar, ele é facultativo. O Carnê-Leão, não, ele é obrigatório. Então, ter um sistema que faça esse gerenciamento, que você insere os dados e depois gera para o site oficial, para a guia de recolhimento, né, para o DARF, é espetacular. E consolidando com as informações que você já vai ter do seu cliente, você já pode no mês a mês gerar alerta para cobrança, tanto do documento quanto de alguma informação adicional. É importante não comer bola e realmente fazer o recolhimento do Carnê-Leão mensalmente, para evitar a multa. Perfeito. Renato, para a gente encerrar, que aqui a gente tem mais 6 minutinhos, vou fazer 2 perguntas aqui. Primeiro uma, depois você responde e eu passo a outra. Tá? A Cristiane perguntou, se eu comprar uma casa pelo Minha Casa Minha Vida, meu imóvel fica alienado ao CEF. Lanço na ficha de bens e vou aumentar o valor deste bem conforme as parcelas que pago todo ano. Não posso lançar na ficha de dívidas? Não, porque ele está alienado para a Caixa Econômica. Você comprou pelo programa Minha Casa Minha Vida, está pagando o financiamento, a declaração é igual. Você não vai lançar nada na ficha de dívidas e ônus, porque o imóvel ainda está alienado. Perfeito. Tá. E tem mais uma pergunta aqui. Declaração que cai na malha fina, por causa do alimentado. Já tem 5 anos que o cliente cai. Aí acho que é uma... Apresenta documentos, mas o imposto fica retido. Ele fica irritado. O que fazer nesse caso? Então, precisa ver o porquê que está caindo na malha. Tem alguma informação que está errada. Então, ele paga a pensão, aí provavelmente ele declara. O que a gente tem que tomar cuidado com a pensão é que ela precisa ter sido fixada judicialmente ou em cartório. Porque às vezes aquele acordo de boca, ainda mais agora, nesse modelo de declaração que eles pedem os registros específicos da pensão,
o acordo de boca, ele não, infelizmente, não se aceita. A gente sabe que o melhor dos cenários é que tudo termine amigavelmente. Mas, para fins de preenchimento da declaração, ele só aceita dedutibilidade quando existe algo, né, fixado, ajustado em cartório ou judicialmente. Então, a gente precisa entender por que ele está caindo na malha todo ano. É porque essa pensão é de boca, não tem nada indicando que, ou ele está se aproveitando 2 vezes, às vezes acontece isso, ele está inserindo a pensão, o valor da pensão, e também incluindo o mesmo beneficiário como dependente, não sei se esse é o caso, porque aí não pode, ou é dependente ou você paga a pensão. Então, se você puder indicar o porquê que está caindo, que todo ano cai na malha, porque quando cai na malha eles explicam o motivo, né? Só para que a gente consiga entender o porquê que todo ano, se está tudo certinho, não teria o porquê. Na verdade, o que pode também ser é uma inconsistência. Você declara o valor da pensão e o valor da pensão acaba não sendo declarado na declaração da mãe ou até na declaração do beneficiário. Então, precisa entender qual que é o motivo. Se você puder falar, eu tô curiosa para saber porque todo ano está caindo na malha. Coloca no chat. Enquanto ele não coloca no chat, eu já vou pegar um gancho aqui de uma pergunta que o Jonathan fez. Ele pergunta, tem alguma ferramenta da Domínio que acompanha o status de processamento do IR? Hoje a gente não tem uma integração, tá? Lá na consulta do imposto de renda. Tá? O que a gente tem hoje, aí você pode até acessar pelo QR Code que eu coloquei novamente aqui na tela. Tá? A gente tem um novo processo que você consegue criar fluxos para o envio do imposto de renda. Né? Então, você consegue pensar o seguinte, eu tenho 3 processos para serem feitos. Então, solicitar os dados ao cliente, fazer o envio e depois fazer a consulta do lote. Então, eu consigo criar alguns fluxos dentro do processo, tá? Para fazer esse acompanhamento de todo o processo do IR, desde a solicitação de dados até a consulta lá da declaração. Tá? Só relembrando aqui o QR Code, então a gente, quem acessar aí vai ter acesso a um formulário e depois vai ter descontos especiais exclusivos aí para quem está assistindo o webinar. E voltando à dúvida que a Renata ficou, aí ele retornou aqui. Apresenta todo ano na justiça, eu acho que é isso, né? É na justiça ou na justiça? Uhum. Tá? Então já foi fixado judicialmente. Então não teria o porquê. O que pode estar acontecendo é uma inconsistência de informação. Está declarando, declara que pagou X, aí o beneficiário declara que recebeu Y, ou não declara esse montante, e aí cai na malha por inconsistência de informações. Precisava entender se de fato é esse o caso, né? Ele complementou aqui. Uhum. Solicita a comprovação de pagamento da pensão e homologação da pensão na justiça. Então, é isso. O que acontece? Provavelmente ele está declarando como valor de pensão, só que aí eles pedem para que, quando o acordo é de boca, não aceita dedução. Infelizmente, como eu falei para vocês, há casos em que tudo termina numa boa, vou pagar o valor da pensão X, e não registra em cartório, não está lá no cartório, e também não tem nada, decisão judicial acerca do pagamento da pensão. Aí o fisco entende, nesse caso, que o valor dessa pensão não pode ser considerado como dedutível. Provavelmente, esse é o caso, mas aqui ele fala que apresenta na justiça também. Não vejo porquê. Então, se está tudo certinho, se tem uma ação judicial, se isso foi fixado judicialmente, o valor bate com o que é pago, de fato, durante todo o ano, se o beneficiário declara esse montante na declaração dele, lá coloca como rendimento isento, né, em relação a esses valores de pensão, se tudo é feito dessa forma, realmente eu não tenho uma explicação lógica porque todo ano ele cai na malha. Exato. Perfeito. Renata, aproveitando, já coloquei teu QR Code aqui também na tela, se quiser dar uma prévia o pessoal para preencher também. Exato. Pessoal, esse QR Code está relacionado ao checkpoint. Ele não é específico da palestra, mas óbvio que vocês podem mandar o feedback de vocês, dúvidas, críticas, elogios, o que quer que seja. O canal está super aberto. Mas, na realidade, o que a gente quer saber, não só no tema da palestra, mas também como é que está
o uso de vocês dentro do Checkpoint, o que vocês acham do produto, o que pode ser feito para melhorar, o que vocês sentem falta, se precisa de alguma coisa, isso está legal, isso não está. Então, a gente queria muito ouvir o feedback de vocês em relação aos produtos do Checkpoint. Quem não conhece, também entrem por esse QR Code para que a gente possa apresentar para vocês os nossos produtos. Então, isso é muito importante. Esse feedback de vocês é essencial para a gente formular cada vez mais conteúdos de acordo com a demanda, com o que vocês esperam do nosso atendimento. Então, pode mandar da palestra e num todo, tudo que vocês quiserem avaliar em relação ao Checkpoint é super bem-vindo e necessário. Tá. Nosso tempo já encerrou aqui, então eu vou dar para a Renata 10 segundos para ela responder a última pergunta, porque essa aqui é... Claro. Só porque a Cristiane participou bastante hoje. Se não der para responder em 10 segundos... 30 segundos, então. Tá bom. Eu vou fazer a pergunta hoje porque a Cristiane participou bastante aqui no chat, então eu agradeço a interação. Obrigada, Cristiane. Recebimento de pensão é isento? Não. Rendimento de pensão não é isento. Vai ser isento se o beneficiário, de repente, for portador de moléstia grave. Aí sim é considerado como rendimento isento. Mas, no geral, não tem nenhuma doença grave, o rendimento de pensão, ele é pensão por morte, é isso? Recebido do INSS. Se for pensão por morte, é rendimento tributável. Agora, se for pensão alimentícia, aí sim é rendimento isento. Se você puder... Vai passar 30 segundos, mas aí ela já vai poder indicar. Tem essa regra, se é o pensão alimentícia ou a pensão do INSS. É isso. Tá. Se for pensão alimentícia, rendimento isento. Se for a pensão do INSS, né, por morte do beneficiário, é rendimento tributável, exceto se quem está recebendo essa pensão for portador de moléstia grave. Aí sim considera como rendimento isento. Caso contrário, vai tributar. Perfeito. Ela falou que agora complementou que é alimentícia, então acho que está esclarecida a dúvida da Alimentícia é isento. Teve mudança na legislação, porque antes a gente oferecia como rendimento tributável, aí chegou nos nossos tribunais com uma batalha de um tempinho e depois foi fixado que trata-se de um rendimento isento, não oferece mais a tributação, a pensão alimentícia, tá? Perfeito. Pessoal, acho que é isso. Obrigado também, Cristiane, agradeceu aqui a resposta, Renata. Acho que passamos um pouquinho do tempo aí, mas não tem problema. Agradeço o pessoal que participou aí de mais um webinar hoje, né? Sabe que é complicado aí tirar uma hora aí da tarde para estar assistindo o evento, então agradeço todo mundo que participou. Renata também, se quiser deixar algum recado aí para o pessoal e para essa reta final aí da entrega do imposto de renda também. Exato. Eu queria agradecer muito a participação de todos vocês. Foi super bacana a interação que nós tivemos, né? Do que eu falei, no webinar passado o pessoal estava tímido, mas é bom assim, com essa interação. Então, foi muito importante o envio das dúvidas de vocês. Por favor, se quiserem sugerir algum tema, esse também é o caminho, coloca ali para já ficar no nosso radar. Atenção ao prazo, reforçar, porque como esse foi o nosso último webinar antes da entrega da declaração do imposto de renda, atenção ao prazo, 31 de maio, não percam, fiquem atentos, explorem as nossas soluções para que vocês possam oferecer cada vez mais produtos aos seus clientes, facilidades aos seus clientes, isso é extremamente importante no cenário atual. Contem com a gente, para aquilo que vocês precisarem, nós estamos à disposição. O canal está sempre aberto para vocês. Em breve a gente também vai montar outros webinars. Eu acho que esse modelo de bate-papo é muito bacana. Essa interação com vocês é muito legal. Então, se for aprovado por vocês, lógico, mandem esse feedback para que a gente pense em outros temas, mandem a sugestão também. E tenham todos uma excelente tarde, contem com a gente, o que vocês precisarem. Estamos aqui, né, Rogério? É isso. Valeu, acho que finalizando aqui, bom feriado amanhã, bom descanso aí para todo mundo. Tá, e deixem as sugestões aí para próximos webinars no chat para a gente poder organizar e trazer esses eventos bem legais aí para vocês estarem participando e tirando dúvidas e conhecendo mais as nossas soluções. Valeu, Renata. Valeu, pessoal. Obrigada, Roger. Obrigada, pessoal. Boa tarde, bom feriado. Valeu.